A faixa dos R$ 2.000 é uma das mais disputadas entre as fabricantes, que inundam as vitrines de opções para conquistar o destino do seu suado dinheiro. E no meio desses aparelhos nós temos alguns que chamam mais atenção, como o Galaxy A70 e o OneZoom da Motorola. Tela grande, bateria caprichada, variadas câmeras. Todas essas são características que chamam a atenção do consumidor e esses dois smartphones contam com isso. Por isso, agora que nós já temos alguns meses desde o lançamento, os preços ficaram mais racionais e você fica mais curioso. E se você está em dúvida entre esses dois celulares e que ajuda para escolher, acompanha aqui no Tudo Celular um comparativo completo que vai esclarecer todos os pontos que você levantou. Temos aqui dois aparelhos que se destacam no visual. Enquanto o A70 chama atenção por ter uma pintura furta-cor que reflete cores diferentes de acordo com a luz, o OneZoom tem a traseira em vidro fosco e em cores diferentes como cobre e roxo. Uma pena o Samsung ser em plástico. A moldura do A70 também é em plástico, sendo que a do OneZoom é em metal. E apesar de o primeiro ser bem maior, ele é mais fino e ligeiramente mais leve, justamente por causa do acabamento, que no Motorola também inclui uma proteção contra respingos, contra nenhuma proteção no A70. Na frente, o note de ambos é resolvido grudado na parte superior da tela em forma de U. Os dois são dual SIM e possuem expansão por micro SD, mas o berço do OneZoom é híbrido. Na biometria, eles chegam com um sensor óptico sobre a tela e embora nenhum deles seja super rápido, o do OneZoom se sai um pouco melhor na precisão. Os dois possuem conexão USB-C e o celular da Motorola traz uma case protetora na caixa. Cada um aqui tem as suas vantagens, mas o primeiro ponto é do OneZoom. E é na tela que a gente encontra um dos grandes diferenciais do A70 perante os seus companheiros da linha A. Os que gostam de grandes displays vão curtir as 6.7 polegadas desse Samsung contra 6.3 polegadas do OneZoom. E a boa surpresa é que nesse modelo a Motorola investiu na tecnologia, e assim ambos são AMOLED e Full HD+. Mas, diferente do aspecto de 19,5:9 do OneZoom, o A70 tem o menos comum 20:9, o que deixa ele com mais pixels, menos PPI e melhor aproveitamento de tela-corpo. A proteção do A70 é o Gorilla Glass 3, o mesmo da traseira do OneZoom, que na frente usa Panda King Glass. A qualidade dos dois displays é boa e ambos têm bom brilho, mas o Galaxy A70 se sobressai na qualidade geral. São duas boas telas, mas o A70 fica com o ponto por tela melhor. O áudio externo não é o forte de nenhum dos nossos dois competidores. Enquanto o A70 fica na média dos aparelhos da linha, mas acaba por ter menos potência do que o Galaxy A50, o OneZoom tem um pouco de distorção e abafos agudos quando ele está em volume máximo. Nenhum deles é estéreo e a saída principal do OneZoom fica na parte superior, o que é bem comum, mas os dois acompanham fones de ouvido na caixa e possuem conexão P2. A qualidade dos fones da Motorola são um pouco melhores que as do Samsung, que perde os graves quando o volume está no limite. Os dois trazem ajustes Dolby Atmos para melhorar a qualidade de acordo com o que você pretende, mas nenhum deles traz melhorias para o som Bluetooth. Com cada um sendo um pouco melhor em um quesito, temos um empate. Nos recursos, mesmo com os dois rodando Android, a interface própria de cada um diferencia um pouco um do outro. A Motorola, mesmo não tendo inserido esse smartphone no programa Android One, traz uma interface mais próxima daquela idealizada pelo Google. Já a Samsung, como é esperado, traz o A70 com a interface One UI 1.1 com visual e recursos tradicionais da Samsung. O OneZoom tem como diferencial o app Moto, que conta com recursos de gestos como aqueles, para abrir a câmera, ligar a lanterna, entre outros. Os dois chegam com Android 9 Pie e devem ser atualizados para o Android 10 no início de 2020, uma vez que rumores dizem que esses celulares já estão em testes com a nova versão e que eles não devem passar disso também. Além do sensor de digitais, os dois também podem ser desbloqueados por reconhecimento facial, que é menos seguro. Eles também trazem as mesmas conexões básicas, incluindo aí Bluetooth 5, rádio FM e NFC. Eles se equiparam nessa categoria e ficam na dependência do seu gosto por uma ou outra interface, por isso eles empatam. No desempenho, embora eles sejam semelhantes no conjunto, eles trazem resultados bem diferentes. Equipados com o Snapdragon 675 e 128 GB de armazenamento, o Galaxy A70 tem 6 GB de RAM contra 4 GB de RAM no OneZoom, e isso fez diferença. Os resultados de benchmark foram bem equilibrados e os deixam parecidos, mas foi nos testes de abertura em que pudemos constatar uma diferença de 25 segundos entre ambos, com uma clara vantagem para o Galaxy A70. Mas tudo se inverte novamente e em jogos o OneZoom se saiu melhor, rodando a boas taxas, até mesmo jogos mais exigentes como o PUBG, enquanto o A70 mostrou lentidão em títulos como o Asphalt 9 e o Vainglory. No conjunto final, o ponto é do A70 pelo uso diário. Na bateria, números gerais refletem nos números mais específicos. Com 4.000 mAh, o OneZoom fica abaixo do A70 com seus 4.500 mAh, e isso levou uma diferença de 4 horas. A bateria do OneZoom é melhor que a de vários aparelhos da mesma linha e dura bem o dia inteiro,
Mas o investimento da Samsung foi melhor e esses 500 mAh sedimentaram a superioridade na duração total. A recarga do A70 também é mais rápida porque a Samsung envia na caixa um carregador de 25 watts, melhor do que o Turbo Power de 18 watts da Motorola, que acompanha o OneZoom. Nenhum deles conta com carregamento sem fio e, sem dúvidas, o ponto aqui é do Galaxy A70. Chegando nessa categoria de câmera, a gente percebe que esse é o maior destaque do OneZoom, onde ele realmente se espalha. O seu conjunto de 4 câmeras, esperadamente, se sai melhor do que a tripla câmera do Galaxy A70. O celular da Samsung traz uma wide de 32 megapixels, uma ultra-wide e mais um sensor de profundidade. O da Motorola traz uma wide de 48 megapixels, uma telefoto que conta com estabilização ótica e zoom ótico de 3 vezes, uma ultra-wide e um sensor de profundidade. Para sua faixa de preço, as fotos tiradas com OneZoom são de ótima qualidade, entregam fotos bem definidas, exposição equilibrada, cores que não exageram e que também não ficam muito cruas. O A70 tem captura com boa nitidez e detalhes suficientes, mas existem resultados melhores. A ultra-wide de ambos pode escurecer e diminuir a qualidade das fotos, enquanto que a telefoto do aparelho da Motorola é bem interessante se usada com zoom ótico. O ponto fica com o OneZoom. E para vídeos, mais câmeras também podem significar mais qualidade. Embora nenhum dos dois ofereça gravação em 4K 60 fps, oferecem a 30, deixando a taxa maior para Full HD. A vantagem vai para o OneZoom mais uma vez, que embora não tenha os melhores resultados nas lentes secundárias, se sai melhor na lente principal em relação ao A70, que pode apresentar um foco lento e qualidade apenas razoável. Ponto para o OneZoom. Por fim, na câmera frontal, o A70 chega com 32 megapixels ante os 25 megapixels do OneZoom, com a mesma abertura de 2.0, mas muitos megapixels não se traduzem em mais qualidade e o OneZoom também se sai melhor aqui. O recorte do modo retrato é bom, com iluminação ideal e cores e exposição equilibradas. Já a do Galaxy A70 registra selfies com um bom nível de detalhes e balanço de cores equilibrado, mas exagera na exposição quando o modo retrato é usado, devido à falta de HDR. O vídeo de ambos é razoável, mas nada de 4K. Então, o melhor conjunto é do A70, mas de nada adianta se as fotos melhores são as do OneZoom, então o ponto é desse último. No preço, os dois chegaram ao mercado brasileiro custando R$ 2.500, mesmo com 5 meses de diferença. Atualmente, o preço médio de ambos também está muito similar, por volta dos R$ 2.000. Comparativamente, o aparelho da Motorola teve uma queda mais expressiva de preço, uma vez que ele chegou em setembro, é mais novo. Porém, pelo conjunto geral mais equilibrado, não focado apenas na câmera, o Galaxy A70 traz um custo-benefício maior. O valor de ambos ainda deve cair, se aproximando mais ou menos da média de R$ 1.500 em alguns meses. O ponto aqui é do Galaxy A70. Esses são dois aparelhos bem equilibrados, uma coisa típica da categoria em que eles figuram, e por isso também fizeram desse comparativo um empate. Apesar disso, é possível observar algumas coisas importantes que podem mudar a sua escolha. Se você está procurando um conjunto mais equilibrado como um todo, que não é sensacional em tudo, mas que não tem muitos pontos fracos, o Galaxy A70 é uma escolha mais acertada. Caso a câmera seja o seu principal ponto, o OneZoom certamente vai trazer mais satisfação. Mas e você? Se você procura um aparelho nessa faixa de preço, qual deles você acha que ia ser a sua escolha? Mais câmera ou mais equilíbrio? Conta pra gente aqui nos comentários porque a gente quer saber o que você achou. Eu fico por aqui e até a próxima!